embarcar em outro? Por que tinha que ser nesse? Não é verdade? Por que tinha que ser no meu navio, cara? Tanto navio lá no porto de Jope. Você não podia ter entrado em qualquer outro. Por que você entrou logo no meu? Hã? Não é assim que acontece? O que está acontecendo? Eu sou a razão de tudo isso. E joga no mar, tudo isso acaba. Eu imagino a vontade desse comandante de dar umas bolachas em Jonas, né? Aquele cara, poxa, eu vou pegar esse caboclo aí, vou botar ele no tronco, vou dar um couro nele, né? Se ele sabe que eu estou passando tudo isso por causa disso, por que fez? Né? Porque veio com o meu navio. Porque não pegou um barco a remo. Se morrer, morre ele sozinho. Mas acontece que quem está na desobediência nunca está sozinho, sempre quer levar mais alguém com ele. Essa é a verdade, amém? Quanto mais num barco, melhor. Se perecer, não vou perecer eu sozinho, alguém vai comigo, amém? Jonas foi embora, para trás. Parecia tudo bem? Sim. E como às vezes nós nos enganamos. Estamos na desobediência, estamos na rebeldia, estamos no pecado, estamos na iniquidade, estamos desagradando a Deus, e até então está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, você está indo bem, mas bem até qualquer momento. A qualquer hora, meu querido, esteja pronto, porque Deus vai começar a puxar a cordinha. Ele vai começar a puxar a cordinha. Você vai ter que vir exatamente para o lugar que Ele te queria. Amém? A Bíblia diz, fazer o caminho de volta para estar onde Deus realmente nos queria, pode não ser muito agradável. Deus levou Jonas para Nínive, de que maneira agora? Dentro do barco? Levou num peixão grandão, engoliu a Jonas, né? E Jonas agora lá, naquele ventre do peixe, sendo levado de volta para Nínive. Amém? Isso mostra-nos que, muitas das vezes, ao nós desobedecermos a Deus e fugir do caminho que Deus traçou para a gente, Ele vai nos trazer de volta, mas vai te ralar um pouco, né? Você vai ralar um pouco, você vai sofrer, vai chorar, vai sentir dor, né? Não vai vir confortavelmente na primeira classe, aquela poltrona, que você estica o pezão, aquelas, né, serviço de primeira, né? Não, Deus vai te trazer agora lá dentro do peixe. E às vezes, como temos visto pessoas, pastor, ora por mim, pastor, porque eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim, você não quer admitir, mas sabe, né? É essa história, é verdade, né? Você sabe sim, né? Aí é Deus trazendo de volta. E trazer de volta, meu querido, é mais complicado, é mais difícil. Olha o que diz aqui Jonas, livro de Jonas ainda, capítulo 1, versículo 15, e versículo 17. Versículo 15 ao 17 de Jonas, capítulo 1, diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E imediatamente diz aqui, cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Agora, mentaliza isso agora na sua vida. Imagine você no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites, tudo escuro, sem saber o que está acontecendo lá fora, sem saber a que profundidade aquele peixe está, e o que vai ser de você. E se de repente o negócio muda, o cara lá, o peixão lá, em cima de fazer uma refeição antecipada, né? Como é que fica o negócio, né? Então, muitas das vezes, voltar aonde Deus nos queria é mais complicado, é mais difícil, né? Essa é a razão pela qual muitas das vezes as pessoas se afastam de Deus, e para voltar aonde Deus queria que elas estivessem, é mais difícil, é mais doído, é mais sofrido, é mais desgastante, abala o emocional, o sentimental e tudo mais, né? Mas Deus muitas das vezes usa de meios para que possa nos trazer ao lugar onde Ele nos queria, desde o princípio. Por isso, disse lá Samuel a Saul: porventura tem mais prazer o Senhor em que lhe obedeça ou que em sacrifício. Amém?
Deus tem prazer na minha e na sua obediência, amém? Ainda que o obedecer nem sempre seja aquilo que eu quero, amém? Nem sempre é, né? O que eu quero, nem sempre vai ser o que você quer, mas é, como diz a nossa irmã, é o que temos para o momento, amém? É o que temos para o momento, então vamos entrar nessa, né? Porque voltar, meu irmão, é mais difícil. A Bíblia diz que Jonas voltou, trazido agora pelo peixe. Dentro daquele peixe, a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites, né? E lá no ventre daquele peixe foi quando realmente Jonas se arrependeu. Às vezes Deus tem que fazer algumas coisas para que o caboclo se arrependa, não é verdade? Foi onde Jonas se arrependeu e lá, naquele lugar, ele orou ao Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 7, para a gente já ir para a finalização. Capítulo 2, versículo 7, olha a oração de Jonas. Capítulo 2, versículo 7, diz assim: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo tempo. Amém? Muitas pessoas só buscam, só recorrem, só clamam, só suplicam a Deus no momento das suas aflições. E muitas das vezes Deus permite que nós cheguemos até esse ponto. Para quê? Para que Ele então possa tratar com nossa vida, tratar com nossas áreas debilitadas. Porque enquanto eu não estou na situação em que Jonas se encontrava, eu me acho autossuficiente. Eu acho que eu posso fazer e dar resultado, eu posso fazer acontecer, mas Deus diz: não, cara, não é bem assim que a banda toca. Aí lá no fundo do peixe, foi quando Jonas se lembrou do Senhor, e aí eu imagino que caiu a ficha: puxa vida, se eu tivesse ido para Nínive, nada disso teria acontecido, não é verdade? Eu não poderia ter evitado esse episódio na minha vida, essa página não poderia estar em branco na minha história? Sim, mas Jonas escolheu ir para Tarsis. Deus deixou, mas depois trouxe ele de volta para a cidade de Nínive, amém? Então, irmão, muitas das vezes, qual é o lugar que Deus quer você? Deus quer você dentro da casa dele. Deus quer você servindo ao Senhor. Deus quer você louvando ao Senhor. Deus quer você rendido, humilhado, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus quer você com o coração humilhado na presença dEle. Deus quer você em obediência ao chamado dEle, à sua palavra. Deus quer você deixando-se ser usado por Ele, ainda que seja em Nínive ou que seja no Egito. Mas onde Deus te enviar e você aceitar aí, tenha certeza, Deus vai te abençoar e a sua missão será coroada de êxito. Amém? Mas do contrário também, você pode ir como Ló, até para as campinas verdejantes que ele avistou em direção que ele foi. Mas lá estavam 2 cidades que o corromperam, Sodoma e Gomorra. Enquanto que Abraão disse: ok, não tem problema, eu vou para o deserto. E Deus abençoou, mesmo no deserto, aquele servo de Deus em obediência a Ele. Amém? Para que nós possamos concluir, fazer o caminho de volta requer, primeiramente, paciência. Porque quando você está na prova, aí que você não tem quase paciência nenhuma, não é verdade? Aí você fica inquieto. Aí como nós cantamos aqui: Senhor, é hoje o meu milagre, Senhor. Senhor, um milagre, Senhor, né? Aí você está ali dizendo: Senhor, é para hoje, é para ontem, é para agora. Deus: não, cara, agora você vai esperar um pouquinho, vou deixar você um pouco no banho-maria aí, né? Então, muitas vezes, o caminho de volta requer paciência. Eu me lembro que depois de ser pastor, muito tempo no Brasil, eu cheguei aos Estados Unidos. E estava lá em Woodland, trabalhando lá com alguns irmãos, e abrimos um trabalho num local para brasileiros, que quase nem brasileiro tinha na época lá, né? Só chegava hispano. E eu comecei a então pregar aquele portunhol, que até então eu não falava bem mal espanhol,
Aprendi um pouco depois, né? Hoje falo um pouquinho melhor. E eu comecei a trabalhar com aqueles irmãos, e eu comecei a mudar. Eu, em vez de botar os louvores em português, eu botava louvores em espanhol, cantava em espanhol, pregava em espanhol, aquela situação. E eu pensava comigo mesmo, né? E eu dizia, Senhor, Tu me fez passar tanto tempo no meu país, Tu me usaste tanto lá para fazer tantas coisas, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, Senhor, agora sem estar fazendo a Tua obra, sem estar pregando a Tua palavra? E eu fiquei naquele momento assim, que você fica igual Abraão, lá no deserto. Nem ovelha quase tinha, né? Tinha umas lá que não eram nem brasileiras, eram hispanas, né? Mas são ovelhas do Senhor, né? E eu me lembro que uma vez, né, eu fui a uma reunião de pastores, a um café da manhã para pastores, e veio um pastor lá do Brasil. Esse pastor ministrou para nós aqui na cidade de Rios. Eu me lembro que na época foi numa igreja lá por lado da 290, para aquele lado lá. E no final da ministração desse pastor, ele chamou-nos todos à frente para orar por nós. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele virou para mim, parou na minha frente, estendeu a mão sobre mim e disse, acalma o teu coração. Você não está vendo nada, está pensando que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando em seu favor. Em um tempo de Deus, Deus confiará a você novamente um novo rebanho. E eu me lembro que nessa época, foi uma época em que eu comecei a sair daqui. Eu conhecia ainda de muito pouco o irmão Neander. E o irmão Neander começou a me levar para San Antônio, para ministrar um estudo bíblico para alguns brasileiros que residiam lá na cidade. E nós saímos daqui no sábado, mais ou menos depois do meio-dia, nos encontrávamos lá no seminário em San Antônio. Eu dava aquele estudo bíblico lá com os irmãos. Depois começamos a fazer um culto com louvor, com palavra e tudo mais. E dali, às vezes, a gente voltava para Rios no mesmo dia, ou dormíamos por lá em algum hotel e voltava no dia seguinte. E eu fiquei fazendo isso por algum tempo. Depois a igreja de Austin ficou sem pastor, Deus me enviou para assistir a igreja lá, até chegar o pastor que era para chegar. Até que então, Deus nos deu a oportunidade de ser chamado pelo pastor na época, pastor Edson e a irmã Neise, que eram os pastores daqui. Haviam algumas pessoas aqui já com ele, a igreja já vinha de uma caminhada de algum tempo. E ele então me disse, eu estou indo embora para o Brasil, queria saber se você gostaria de assumir a igreja e dar continuidade. E aí nós então assumimos, foi feito um culto de transição, veio o representante da convenção e nós então assumimos a igreja diante de Deus e daí então começamos a trabalhar. Amém? Amém? Uma coisa eu digo a você, Deus é fiel. Amém? Amém? Então, meu irmão, espera. E muitas das vezes esse caminho é um caminho difícil, requer paciência, né? Pode talvez, muitas das vezes, não ser agradável aos seus olhos. Jonas jamais gostaria de voltar para Nínive dentro do ventre de um peixe. Mas pode ser também demorado. Tem um tempo. Lembre-se disso. O tempo para Deus não existe. Porque Deus é eterno. O tempo existe para mim e você. E muitas das vezes o tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo. Porque a gente está acostumado à instantaneidade. Queremos tudo para ontem, não é verdade? Mas Deus às vezes não. Ele tem o seu momento certo para fazer todas as coisas. Mas uma grande lição podemos aprender de tudo isso. A não desobedecer o chamado de Deus. Amém? Deus chamou você para ser parte do corpo de Cristo. Deus chamou você para ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Você foi alcançado pela palavra poderosa de Deus, através do Espírito Santo, onde você o confessou por seu único e suficiente Salvador. Portanto, nada de pegar barquinho e voltar para Tarso. Amém? Copiou? Amém? O seu lugar é Nínive. Amém? Esse é o seu lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar nesta manhã. Vamos dizer, Senhor, eu quero estar